Fala, amigos e amigas do AgroConnection, é um prazer receber vocês aqui numa sala um pouquinho diferente, a sala de Trading de Commodities do Departamento de Economia Agrícola da Universidade de Nebraska-Lincoln. É um prazer recebê-los por aqui. Venham com a gente, mas antes, solta a vinheta. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer um pouco dos fatores que influenciam preço e custo para o produtor rural. Do lado de preço, a gente vai trazer o balanço de oferta e demanda do relatório do WOSD, que saiu terça-feira dessa semana. E do lado de custo, principalmente, a gente vai abordar a cadeia de suprimento de fertilizantes e como o comércio internacional tem impactado nesse setor. Bom, pessoal, então vamos começar por milho. O relatório do WASDE de novembro teve um teor neutro aí, apesar até do aumento acima do esperado pelo mercado aí na produção de milho. Então agora o USDA está esperando uma safra total de milho de 382,6 milhões de toneladas. Esse aumento veio por um aumento de produtividade nas Dakotas, em Nebraska e em Minnesota. E também vale a gente lembrar que desde agosto o USDA só vem elevando consecutivamente aí as estimativas de produtividade de milho, o que mostra aí que a safra vem se consolidando melhor do que o esperado nos últimos meses. Por outro lado, a forte demanda por combustíveis nos Estados Unidos está fortalecendo a demanda por milho para a produção de etanol. E a indústria desse biocombustível está a todo vapor e até voltou aos níveis pré-pandemia. Essa forte e acelerada demanda atrelada a um cenário de alta no petróleo fez com que o etanol atingisse o maior patamar nos últimos 7 anos. E nesse contexto, o USDA elevou no último relatório a estimativa de consumo de milho em 1,3 milhões de toneladas. O ritmo de crescimento da demanda de milho para etanol pode ser mais ou menos afetado quando o governo Biden anunciar os mandatos de exigência das refinarias em adicionar combustíveis renováveis na gasolina e diesel a uma taxa fixa. Então vamos lá para a tabelinha do milho. Com alta de 1,1 na produção e aumento de 1,3 no consumo, o USDA reduziu as estimativas de estoque em 0,2 milhões de toneladas, com o estoque agora levemente abaixo das 38 milhões de toneladas. E agora, falando de soja, o USDA surpreendeu o mercado e revisou para baixo a estimativa de produtividade. Os principais cortes foram nos estados de Indiana, Ohio e Iowa. Essa redução surpreendeu o mercado, dado que desde o último mês a colheita avançou bem e não tivemos nenhum fator que justificasse essa redução de produtividade. Com esse corte, a estimativa de produção agora é de 120,4 milhões de toneladas, uma queda de 0,6 milhões de toneladas em relação ao relatório do mês passado. Olhando agora para o lado da demanda e falando um pouco sobre China, podemos destacar que, após os preços de suínos terem se mantido em recordes históricos, nos últimos meses os preços despencaram com uma elevada oferta de suínos no mercado local. Isso não significa que o rebanho suíno chinês voltou aos níveis pré-peste suína africana, mas a reposição forte desde 2020 elevou a oferta de carne e agora os preços baixos e os custos elevados têm reduzido muito as margens da suinocultura chinesa, levando até alguns produtores a terem margens negativas. Na busca por melhorar o fluxo de caixa, os produtores na China têm liquidado seu rebanho, o que mantém a oferta alta e mantém os preços baixos, então sem perspectiva aí de uma volta nos preços, pelo menos no curto prazo. Mas apesar dessa queda nos preços, a China ainda tem um longo caminho a enfrentar até conseguir ter uma estabilização aí no rebanho e na oferta de carne suína no país. E com essas margens apertadas, a China tem tirado o pé das importações de grãos. Aqui a gente tem os dados de exportação dos Estados Unidos de milho e soja. Dá pra gente ver que após um 2020 e um começo de 2021 bem fortes, nos últimos meses as exportações desaceleraram. A Reuters anunciou que as importações chinesas de soja em outubro caíram 41,2% em relação a outubro do ano passado. Então aí uma queda bem forte aí na demanda chinesa por grãos, e isso está afetando o mercado global. Além disso, os Estados Unidos têm tido seus embarques também bastante afetados pelos efeitos do furacão Ida e pela escassez de mão de obra. E com essa menor demanda da China, o USDA revisou no último relatório para baixo as estimativas de exportação de soja dos Estados Unidos. Então foi uma redução de 1,1 milhão de toneladas. E agora, vamos lá para a tabelinha de soja. Então, com essa redução de 0,6 na produção e redução de 1,1 na exportação, o USDA revisou para cima as estimativas de estoque americano, agora em 9,3 milhões de toneladas.
Bom, pessoal, bora passar então para a América do Sul e falar um pouco sobre o plantio da nova safra de grãos no Brasil e na Argentina. Começando pela Argentina, a safra por lá pode ser afetada pela Laninha e o país já é impactado com o clima mais seco. Já se sabe também que na área plantada houve uma troca de soja por milho devido à disponibilidade de bons híbridos no país, principalmente aqueles tolerantes à seca. Além disso, o governo do maior exportador de farelo e óleo de soja do mundo não aumentou, mas mantém as tarifas de exportação de 33% na soja e 12% no milho, o que encorajou produtores argentinos a plantarem culturas de inverno, deixando a soja para a segunda safra. Virando os olhos para o Brasil, o plantio já está no fim e apresentou o ritmo mais acelerado da história. Se a gente olha para o gráfico da esquerda, o Paraná já tinha 93% do milho no chão, contra uma média histórica de 89%. Para essa semana agora, o plantio de milho no Paraná já está em 98%. Para a soja, os comparativos ainda são mais impressionantes. Na última semana de outubro, tínhamos 60% da soja plantada no Paraná, contra uma média de 52%. Se compararmos com o mesmo período do ano passado, que tínhamos atraso no plantio da soja, que consequentemente atrasou o milho safrinha, tínhamos apenas 32% da área total plantada. Para essa semana agora, o Paraná já está com 88% da área total plantada. Já para o Mato Grosso, no dia 5 de novembro, a soja já tinha alcançado 95,8% do plantio, contra uma média dos últimos 5 anos de 83,2%, e contra o ano passado de 77,3%. O que podemos esperar também é um alongamento da janela de plantio para a próxima safra de inverno de milho. Se por um lado podemos esperar que os problemas da safrinha não serão operacionais, a gente já não pode ter tanta certeza em relação à qualidade por conta da aplicação de fertilizantes. Isso porque, como já falamos no vídeo anterior, os preços dos fertilizantes estão altos e apesar do risco de abastecimento ter sido revogado pela indústria, pode haver problema logístico na entrega. Uma das maiores preocupações para a próxima safra vem sendo o preço de fertilizantes. O indicador da Bloomberg de preço de fertilizantes na América do Norte atingiu a máxima histórica na última sexta-feira. Esse índice, que é uma ponderação de NPK, registrou uma alta de 180% desde novembro do ano passado. E esses preços elevados vão pressionar e muito as margens dos produtores, no Brasil e também nos Estados Unidos. Por mais que os preços de milho ainda estejam em níveis elevados, essa alta no preço de fertilizantes reduziu e muito a relação de troca de milho por ureia. Aqui nesse gráfico a gente traz a expectativa dessa relação de troca aqui nos Estados Unidos. Então, a expectativa é que para a próxima safra sejam necessários 25 bushels de milho para aplicar o necessário de nitrogênio por acre. E essa é a maior relação desde 2008 e a terceira maior desde 1980. Mas afinal, por que os preços dos fertilizantes estão tão altos? Então vamos lá, vamos falar sobre fertilizantes. Mas não dá para falar de fertilizantes sem antes contextualizar a questão da inflação. Não importa onde do mundo você está nos assistindo agora, eu tenho certeza que você sentiu com os impactos da inflação. Isso está diretamente relacionado ao preço dos alimentos e, consequentemente, os preços dos insumos para produzir esses alimentos. Aqui nos Estados Unidos, um país conhecido por ter sua inflação controlada, registrou ontem um aumento do índice de preço ao produtor, chamado aqui de PPI, que inclui diversos produtos e serviços de vários setores. O aumento foi de 8,6% no último mês de outubro em relação ao mesmo período do ano passado. E essa é a maior histórica desde os últimos 11 anos. Isso abre espaço para o Fed, que é o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos, em aumentar a taxa de juros. Falando de fertilizantes em si, existem diversos fatores internacionais que contribuem para os preços estarem tão altos. Alguns deles: a restrição de exportação de fertilizantes pela China, só lembrando que a China é responsável por 30% do DAP/MAP comercializado mundialmente. Além disso, os fretes marítimos ainda se mantêm bastante altos, embora tenham reduzido um pouco e apresenta aí um cenário um pouco melhor em relação ao nosso último vídeo. E se mantém a criticidade dos níveis internacionais de estoque de gás natural, que é a principal matéria-prima para a produção de nitrogenados. Com a Rússia, um dos maiores players na produção de gás natural, já chegando a restringir o seu envio pelos gasodutos para a União Europeia. Para os Estados Unidos, especificamente, há ainda as taxas impostas na importação de fertilizantes vinda do Marrocos e Rússia. Essas taxas foram impostas pelo governo Trump para aliviar a competitividade com a indústria de fertilizantes americana, mas que gera um fator a mais de impacto no custo do produtor agrícola aqui dos Estados Unidos. Eles lutam no Congresso para que o governo Biden retire essas barreiras tarifárias diante do cenário pós-pandemia. Agora, o que mudou principalmente entre outubro e o mês de novembro é que a Rússia trouxe um novo fator de risco: cotas nas exportações de fertilizantes para tentar controlar a inflação internamente. Embora eles aleguem que a cota se mantém aos níveis de exportação históricos e volumes históricos, o mercado está bastante preocupado com isso. A União Europeia também mantém as sanções à exportação de potássio da Bielorrússia, responsável por 20% da produção de cloreto de potássio mundial. Preocupa o mercado também as Olimpíadas de Inverno de 2022, que acontecerão na China e que deve resultar em um maior aumento de uso de energia, indo na contramão da meta do governo chinês em reduzir a dependência por carvão, ainda mais em um cenário internacional
pós-COP26. Lembrando que na China, 60% da matriz energética vem do carvão, um elemento extremamente poluente. O inverno que se aproxima aqui no hemisfério norte também preocupa com a necessidade do uso de gás natural nos Estados Unidos e na Europa, o que pode afetar ainda mais os nitrogenados. De todos os fertilizantes, por conta de sua matéria-prima, os à base de nitrogênio são os mais expostos à volatilidade de preço e por esse motivo já se tem conversado sobre produtores americanos trocarem área de milho por soja na próxima safra, justamente porque o milho é muito demandante de nitrogênio. Dessa forma, seria um jeito de aliviar custo. Mas essas conversas sobre decisão de alocação de culturas aqui nos Estados Unidos serão especulações até o início do próximo plantio americano em abril-maio. Ficaremos acompanhando essas conversas por aqui. De modo geral, espera-se que o mercado global de fertilizantes se mantenha bastante competitivo ao longo do primeiro semestre de 2022, um problema a ser enfrentado pelas Américas com os players internacionais, principalmente com aquele que é seu maior cliente e fornecedor, a China. O produtor deve lançar mão de manobras para evitar gasto com fertilizante, análise cuidadosa do solo, aplicação espaçada no tempo e com precisão, utilizar produtos alternativos como bioinsumos, entre outros. Além disso, a hora talvez não seja de investimentos, considerando que tivemos aí um aumento da taxa de juros, que atualmente no Brasil está em 7,75%. Diante desse cenário de incertezas, o segredo para o produtor rural vai ser garantir margens e o foco, mais do que nunca, em uma boa gestão. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado e Stay tuned!